Como testar o capacitor da lavadora de roupa? A primeira coisa a saber é: o capacitor deve estar descarregado. Nunca tocar nos contatos do capacitor para evitar um acidente, caso ele esteja carregado. Como descarregar o capacitor? Com uma ferramenta bem isolada, fechar um contato, um curto, entre os polos do capacitor. Dessa forma, é uma forma segura de saber que o capacitor está descarregado. Assim, evita um acidente, evita um choque e não danifica a ferramenta que vai ser usada para fazer a verificação no capacitor. O capacitor da lavadora, ele é diferente do capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico possui polaridade. Já o de lavadora, como trabalha na tensão alternada, ele não tem polaridade. Usando um multímetro comum, é possível fazer esse primeiro teste. Aqui eu vou usar um amperímetro, que nele já tem a função de multímetro também, mas um multímetro comum é possível fazer essa primeira verificação. Pondo na escala de bip sonoro, a escala de continuidade, é a escala que, ao encostar uma ponteira na outra, o multímetro emite um bip. Então, como é feito esse teste? Esse é para verificar se não há curto no capacitor, entre os polos do capacitor. Encosta uma ponteira em cada polo do capacitor e não deve emitir bip nenhum, nem deve aparecer anotação nenhuma no visor do multímetro. Vou fazer aqui no segundo capacitor, também não deve aparecer, e nenhum deles deve aparecer marcação nenhuma no visor. Assim confirma que os capacitores aqui no caso não estão em curto. Um outro teste que dá para fazer pelo multímetro é pôr na escala de 20K. Esse teste ele vai servir para verificar se o capacitor está carregando e descarregando. Nessa escala de 20K, na ponta das ponteiras é gerada uma pequena tensão que provém da bateria do multímetro. E como é feito essa verificação? Ao encostar as ponteiras em cada polo do capacitor e aguardar um pequeno instante, aí inverte a posição das ponteiras, deverá aparecer uma pequena numeração no visor e saltar para o infinito. Do seguinte modo: encosta a ponteira no contato do capacitor, aguarda um pequeno instante e inverte a posição das ponteiras. Aparece uma numeração e salta para o infinito. No segundo capacitor, faz o mesmo procedimento. Encosta as ponteiras por um instante e inverte a posição. Deverá aparecer uma numeração e saltar para o infinito. Se estiver gostando do vídeo, deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Acompanhe o nosso conteúdo. Nesse terceiro capacitor, o mesmo procedimento. Encosta as ponteiras, aguarda um pequeno instante e inverte a posição. Aparece uma numeração e salta para o infinito. Com isso foi possível verificar pelo multímetro se o capacitor está em curto, se ele está carregando e descarregando. Porém fica uma dúvida. O capacitor não está em curto, o capacitor carrega e descarrega, porém ele carrega e descarrega de uma forma eficiente. Para fazer essa verificação é usado um capacímetro. Qual a função desse capacímetro? Cada capacitor tem uma característica. No caso, esse aqui é um capacitor que ele vem marcado 15 micro.
Isso é a capacidade que ele tem de armazenamento de energia. E ele tem uma tolerância de mais ou menos 10%, que seria, para mais, ele teria uma tolerância de até 16,5 micro e para menos, 13,5 micros. O que significa isso? Essa tolerância a mais dificilmente acontece. Essa tolerância para menos é a perda de capacitância. Ele pode, conforme o fabricante indica, trabalhar até 13,5 micro. Abaixo disso, a sua eficiência já estará comprometida. Esse segundo capacitor, ele também é um capacitor de 15 micro. Só que a sua tolerância é de mais ou menos 5%, que resultaria na sua capacidade de para mais 15,7 e para menos 14,25, sua capacidade de eficiência de trabalho. Esse terceiro capacitor já é um capacitor de 12,5, com uma tolerância de mais ou menos 5%, que seria para mais 13,2 e para menos 11,7. E para fazer essa verificação na capacidade de armazenamento de energia, é utilizado o capacímetro. E o capacitor tem que estar sempre descarregado para não danificar o aparelho capacímetro. Esse capacitor descarregado, esses capacitores aqui são para tensão de 220 volts. Para a rede de 127, essa questão de armazenamento de energia geralmente é maior, né? Em torno de 20, 30, 35 micros. Mas o modo de fazer o teste é o mesmo. O modo de fazer a verificação na capacitância é do mesmo modo. Então vamos nesse primeiro capacitor aqui de 15 micro com uma tolerância de mais ou menos 10%. Ele deve apresentar aqui no visor do capacímetro em torno de 16,5 para mais e 13,5 para menos. Por aqui na escala de 20 micro, ela já é suficiente para fazer a verificação. Encostando as ponteiras no contato, não vai conseguir fazer o teste que eu estou utilizando as ponteiras do multímetro. Vamos pôr as ponteiras corretas aqui. Desculpe a nossa falha. Vamos pôr a ponteira correta aqui do capacímetro e observar pelo visor a eficiência desse capacitor. Indica ali 14,9. É um capacitor que está em condições de uso. Nesse segundo capacitor é o capacitor de 15 micro com a tolerância de mais ou menos 5%. Então deve nos apresentar aqui no visor para mais 15,7 para menos 14,25. Essa tolerância para mais dificilmente acontece. Geralmente é a tolerância para menos. Vamos observar aqui. 14,35. A suficiência ainda é possível fazer o uso, mas já indicando que ele já perdeu uma parte da sua capacidade. Esse terceiro capacitor é o capacitor de 12,5. Então, ele deve nos apresentar aqui no visor uma tolerância para mais em torno de 13,2 e para menos 11,7. Vamos fazer a verificação desse capacitor. Fica ali 11,37. Então, dessa forma, já identificamos que esse capacitor ele já perdeu a sua eficiência de trabalho. E o que pode acontecer na lavadora com o capacitor quando ele perde a eficiência de trabalho? Como ele é responsável por fornecer força na partida do motor e na movimentação do motor, pode acontecer de o motor travar, não partir, ficar só no barulho. Então, nesse caso, o essencial é fazer a troca do capacitor.
Se gostou do vídeo, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário. Se não for inscrito, se inscreva no canal, acompanhe o nosso conteúdo. Um abraço, até o próximo vídeo.